Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a psicanálise, o porquê que a psicanálise ela continua necessária no século XXI, e também falar sobre como que se dá a formação de um psicanalista, né, principalmente diante dos desafios que nós estamos enfrentando, né? Então, vou falar sobre isso, sobre esse tema. E aí também, quem quiser participar, é só levantar a mão e vocês possam aí participar, se apresentar e fazer sua pergunta, caso tenha alguma questão, né, que precisa ser trabalhada. Não vou passar os slides, porque eu coloquei somente uns temas para me lembrar aqui do que falar, né? Até mesmo porque eu tenho aí 10 anos de psicanálise, 10 anos que eu tenho trabalhado, aprofundado, né? Eu sou graduado e licenciado pela PUC Minas em filosofia e sou pós-graduado em psicanálise e também curso livre em psicanálise. Por que que eu gosto sempre de trazer, né, tanto a pós do curso que eu fiz, também como o curso livre, que é pelo qual o Instituto Sintoma trabalha por enquanto, né? Em breve nós estamos aí com a oportunidade de oferecer também como pós-graduação, tá? Então, hoje eu vou falar sobre a importância, né, essa necessidade da psicanálise no século XXI, né, e principalmente como que se dá a formação nossa de psicanalistas diante dos desafios, né, da nossa contemporaneidade. Nós sabemos, né, gente, que nós vivemos um tempo de profundas transformações, né? Nós sabemos que a tecnologia ela evoluiu, a medicina ela evoluiu. Hoje nós estamos aí com a inteligência artificial, né, que evolui o tempo todo, né? E as formas de comunicação também mudaram. Mas uma pergunta ela continua atravessando a humanidade desde os seus primórdios. Como eu também sou professor de filosofia pela PUC Minas, e essa pergunta vai atravessar não somente os pacientes de vocês, mas também vai atravessar a qualquer um de nós, seja nós que ainda não estamos na formação, ou quem já está em formação, para quem está procurando mudar aí a área de trabalho, para quem quer aperfeiçoar, né? Hoje, muitas pessoas entraram em contato comigo perguntando se professores, né, poderiam ser psicanalistas. Eu falava assim, gente, é mais do que necessário a formação do psicanalista, de um professor, né, para entender ali, não é ser psicanalista dentro de sala de aula, mas a entender e compreender como que se dá a psicanálise, porque todo mundo acha que a psicanálise ela só vai se dar na clínica, né? Ah, eu vou ter ali meu consultório. Não, a psicanálise ela pode ser se abranger aí, nós vamos chegar nesse ponto também. Mas a pergunta que nos atravessa, né? Seja nós cristãos ou não, católicos ou não, evangélicos, de qualquer religião, seja nós de qualquer formação ou não, né? Por que que nós sofremos? É uma pergunta que fica para todos nós, né? A gente faz exame de sangue e o exame de sangue não responde essa pergunta, a gente faz raio-x e essa pergunta não é respondida, nenhuma tomografia consegue responder essa pergunta. Não sei se vocês já perguntaram, né? Pode perguntar aí, ChatGPT ou outras inteligências artificiais, né? Nenhum algoritmo, gente, vai conseguir responder com precisão essa pergunta, o porquê que nós sofremos. Só que essa pergunta, ela continua pertencendo ao campo da subjetividade, porque é justamente através dessa pergunta, o porquê que nós sofremos, que a psicanálise nasce. A psicanálise em si, se a gente for ver, é um método de investigação do inconsciente, é um método clínico de tratamento do sofrimento psíquico. E também é uma teoria
sobre o funcionamento da mente humana. E aí, quem é que criou, né? Para quem está aí assistindo a aula aqui pelo Meet, né? Tem aí a foto, para quem não conhece, foi criada por Sigmund Freud, lá no século XIX. E aí, gente, a psicanálise, naquela época, ela revolucionou a forma como nós compreendemos e eles compreendiam o ser humano. Ao afirmar, né, Freud faz uma afirmação naquele tempo, que ele vai dizer assim: nem sempre nós somos senhores daquilo que pensamos, sentimos ou fazemos. Por isso que quando a gente tem um sentimento, às vezes ruim por alguém, a gente fala assim, nossa, eu não me conheço, né? Que sentimento é esse? Da onde que vem uma raiva, uma agressividade? Então, Freud vai dizer que nem sempre somos senhores daquilo que pensamos, sentimos ou fazemos. Então, para Freud, gente, grande parte da nossa vida psíquica vai permanecer ao inconsciente. O psicanalista, ele tem a missão de investigar o inconsciente, que são o quê? Pacientes que vêm com sintomas, os sonhos, nós investigamos os sonhos dos pacientes, os lapsos de linguagem, quando a gente solta uma coisa querendo dizer outra, esquecimentos, e até mesmo, gente, as escolhas amorosas, as escolhas que a gente faz no emprego, no serviço, vão relevar aí, vão trazer para a gente uma realidade do nosso inconsciente. Só que nós, enquanto psicanalistas, nós não buscamos apenas eliminar os sintomas. Chega lá para vocês um paciente que fala assim, olha, estou com crise de ansiedade. Para nós, psicanalistas, crise, né, ou a ansiedade em si, não é necessariamente um excesso de futuro, como todo mundo conhece. Então, uma crise de ansiedade ou uma ansiedade generalizada é sempre um conflito do ego, e aqui eu vou usar algumas expressões da psicanálise para vocês já ir acostumando, do ego com o inconsciente. E aí, o corpo, ele vai se manifestar da mesma forma quando a gente está com febre. A febre é um sinal que tem algo no nosso corpo que não está legal. E que a gente precisa ali investigar, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa ali, né, às vezes não é legal, mas a gente se automedica, toma uma dipirona. Só que a psicanálise em si não quer eliminar o sintoma. Por quê, gente? A gente não sabe, nenhum psicanalista sabe qual é a raiz que sustenta este sintoma. Então, se eu corto tudo, é igual uma planta, né? Eu não sei qual é a raiz ali, de fato, porque está debaixo da terra. A gente começa a perceber que as folhas estão começando a amarelar. Nós, na saúde mental, é a mesma coisa. A gente começa a declinar em algumas coisas, a gente já não tem mais tesão pela vida como antigamente. Nas nossas relações, tem alguma coisa acontecendo. Então, o objetivo da psicanálise, gente, é possibilitar que cada sujeito compreenda a sua própria história, seus desejos, os seus conflitos, e em cima disso, dessa possibilidade, ele vai encontrar novas formas de se posicionar diante da vida. Esta é a função de uma análise, de um psicanalista. E aí, a pergunta que eu coloquei, né, para esta aula, por que ainda a psicanálise ela continua tão atual? Gente, desde Freud, o mundo mudou profundamente. Século XIX para século XXI, mudaram as novas relações familiares. Nós temos várias formas de relações familiares, mudaram as formas de trabalho,
mudaram as formas como a gente se relaciona. Antes a gente saía, se encontrava, né? Hoje está todo mundo no celular. A tecnologia mudou, mudaram também os sintomas. Por isso que na formação do Instituto Sintoma, para você que quer se tornar um psicanalista, nós não vamos ficar presos no passado. As minhas aulas são sempre, né? Tem alunos aí participando da aula, eles não me deixam mentir, que as aulas são sempre, a gente estuda a teoria do século XIX, eu trago essa teoria para os dias de hoje e a gente vai ver quais são os sintomas destes tempos. Por quê, gente? Por mais que o tempo mude, o século mude, né? O inconsciente ele permanece. Por que ele permanece? Porque o sujeito ainda continua desejando, continua sofrendo, a gente continua repetindo os mesmos erros, né? Tem gente que está aí, eu gosto sempre de usar essa passagem bíblica como um exemplo para nós psicanalistas, gente. A Bíblia não é um livro sagrado, é um livro histórico, onde a gente pode pegar histórias e jogar a psicanálise ali. E aí, lembra lá daquela passagem bíblica daquela mulher que está no poço, né, ali, e Jesus pede ela de beber, e ela conta ali que ela já teve, né, Jesus revela para ela e fala assim, ó, você já teve 5 maridos, e ainda o que você está hoje ainda não é seu. Repetição. Essa mulher está repetindo algo. Quantos dos nossos pacientes repetem as coisas? Aí eles chegam na análise e falam assim, eu tenho um dedo podre. E isso não acontece só na relação da vida amorosa, não, tá, gente? É no trabalho, é nas relações de amizade. Tudo isso tem uma repetição inconsciente. O analista vai escutar esse sujeito para devolver para ele aonde que ele repete. Então, nós continuamos ainda amando, nós continuamos ainda adoecendo. Então, gente, enquanto existir sofrimento humano, vai haver espaço para nós na psicanálise. E aí, não adianta eu falar da necessidade da psicanálise hoje, no século XXI, sem a gente investigar o sujeito na contemporaneidade. Porque o século de hoje, o século XXI, produz e produziu novas formas de sofrimento. Não sei se vocês passam por isso, né? Muitas pessoas hoje entraram em contato querendo fazer essa aula, mas todo mundo fala assim, estou na correria, não dou conta, eu trabalho até mais tarde. Então, a gente está vendo que né, todos nós estamos vivendo uma intensa cobrança por desempenho, por produtividade e felicidade, né, permanente. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém hoje está dando conta de lidar com frustração. Se a gente fala um não, né, as pessoas se esquivam, saem fora. Quando você coloca limite, e a psicanálise vai ensinando a fazer isso com a gente. Não sei se vocês percebem também o quanto que as redes sociais criam comparações constantes. O tempo todo a gente está ali comparando, o tempo todo tem que ter algo, o tempo todo a gente tem que fazer, o outro que é assim, a gente tem que ser também. E a velocidade da informação, gente, ela vai reduzir o tempo da reflexão. Quanto mais informações a gente recebe, menos tempo nós temos para refletir. Hoje ninguém dá conta mais de não sair sem fone de ouvido. Tem gente que não dá conta mais de ficar o tempo todo, né? A gente está ali num restaurante, né? Tá todo mundo mexendo no celular, porque ninguém está dando conta da reflexão. Ninguém está dando conta de olhar para si mesmo. Nós temos aí em filosofia um filósofo que ele se chama Pascal, chamava, né? Pascal, e ele fala muito sobre isso. Que hoje a grande crise da humanidade é porque
Nós estamos olhando para tudo e para todos, a gente está se comparando e esquece de visitar a nós mesmos, de olhar para dentro de nós, de refletirmos. Mas todo mundo já percebeu que quer refletir sobre a vida do outro? Dá palpite, todo mundo adora. E aí, quando a gente não reflete sobre a nossa própria história, qual é a consequência disso? Vocês vão perceber que nós hoje, mais do que nunca, estamos vivendo cada dia mais relações frágeis. Ninguém hoje mais tem uma relação saudável. Hoje nós estamos vendo, né, esse cenário mundial e a psicanálise, para você que quer se tornar um psicanalista ou você que quer fazer a sua análise pessoal, a psicanálise vai nos oferecer algo que é muito raro. Um espaço onde alguém pode falar sem ser julgado e construir ali naquele espaço um saber sobre a sua própria história. Porque, gente, o analista, ele não julga. O analista, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente não tem questões sexuais, nós não temos partido político, nós não temos religião, nós não temos nada dessas ideologias dentro da clínica, porque nós vamos escutar gente de todas as formas, de todos os jeitos. E aí, frente a essa realidade do século XXI, nós estamos vivendo a maior pandemia de saúde mental. Nunca se falou tanto em saúde mental como agora. Mas, ao mesmo tempo, gente, nunca houve tantos casos de ansiedade, de depressão, de burnout, automutilação. Tem gente que está fazendo uso abusivo de medicamentos, tem gente que está numa dependência química, seja lá qual for, e no sofrimento emocional. Só que, tendo em vista a pandemia de saúde mental, nós, psicanalistas, nós não oferecemos soluções mágicas. Todo mundo quer coisa rápida. Como que eu vou trabalhar com um paciente que tem 50 anos ele sendo ensinado determinada coisa, chega na análise, como que eu vou desfazer isso? Então, nós não oferecemos soluções mágicas. Nós oferecemos escuta. E a escuta, gente, muitas das vezes, se aquele sujeito ele é verdadeiramente escutado, é o primeiro passo para transformar o sofrimento. E aí, eu disse isso agora minutos atrás, o que faz um psicanalista? O psicanalista, ele não aconselha. Nós não damos conselho. Já, eu devo casar ou comprar uma bicicleta? Não sei, o que você quer fazer? Nós não julgamos, nós não oferecemos receitas prontas, nós não ensinamos como a viver, faça isso ou aquilo. A função de um psicanalista é sustentar uma escuta ética. Você vai acolher aquilo que o sujeito traz por meio da palavra. E aí, dentro da clínica, para quem quiser ir para a clínica, o sintoma, gente, deixa de ser apenas um problema. E ali, o sintoma, por isso que, por que nós vamos ao médico? Claro que, infelizmente, nem não é a realidade de todos os lugares, mas vamos dar um exemplo. Doutor, estou com sintomas de pressão alta. Ah, é? Então vamos fazer exame tal, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Ó, o sintoma, ele está sendo mapeado, rastreado, para ver se, de fato, aquilo que o sujeito está dizendo é de verdade. Na psicanálise, gente, é a mesma coisa. O sujeito chega lá com sintoma de ansiedade. As primeiras coisas que vocês devem perguntar a um paciente é:
Quais são os sintomas que você está sentindo? Desde quando que você está sentindo isso? Nós estamos rastreando o problema para acessar o inconsciente daquele sujeito. Por isso que nós, psicanalistas, acompanhamos esse sujeito para que ele produza o seu próprio saber. Se lá na medicina tem um exame que me diagnostica com pressão alta, ótimo. Na psicanálise, é o analista, junto com o analisando, que vai produzir o próprio saber. De fato, olha, isso que está me causando ansiedade é isso aqui. Então, a gente vai trabalhar ali com aquele sujeito a partir daquilo que é a nossa ética enquanto psicanalistas. Para quem deseja e desejar fazer a nossa formação, quando vocês começam a atender, vocês vão receber o manual do Código de Ética do Psicanalista. Esse manual é onde vai trabalhar conosco o que um psicanalista deve ou não deve fazer, tá? Até aqui, alguma dúvida, pergunta ou angústia, gente? Não? Então, bora. Agora, Jade, quem pode se tornar um psicanalista? Eu vou pegar aqui historicamente, tá? Freud defendia que a psicanálise não deveria ser exclusiva aos médicos. Tem um texto que se chama A Questão da Análise Leiga. Freud ele vai afirmar que a formação nossa de analista ela depende muito mais da sua preparação teórica, ética e clínica do que de uma profissão específica. Sendo que vocês podem escutar aí de alguns psicanalistas mais ortodoxos, referências no Brasil, eles vão dizer que nós não somos profissão, nós somos uma ocupação, uma função que a gente empresta ao nosso paciente, tá? Por isso que a formação nossa em psicanálise, ela é para pessoas interessadas em compreender o ser humano, comprometidos com uma prática certa. Então, para quem tem aí ensino médio, para quem tem já graduação é melhor ainda. Por quê? Porque tem alguns conceitos, gente, de psicanálise e dentro do Instituto Sintoma, eu dou aula também de filosofia dentro do curso. Então, para vocês ali já pegarem as ideias com melhor qualidade, tá? Então, quem quer ser um psicanalista pode ser psicólogo, médico, psiquiatra, professor, padre, pastor, né? Filósofos, teólogos, qualquer área, tá? E todos aqueles que vão desejar aí construir, gente, uma formação consistente em psicanálise. Só que, mais importante do que um diploma, vai ser o seu compromisso com a ética, o estudo e a própria análise pessoal. Eu sempre gosto de dizer, se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar, talvez a psicanálise não seja para você. Tem que ler. Não adianta a gente só jogar no chat GPT. Tem que ler. Tem que abrir livro, tem que comer livro, como dizia uma professora minha. Tem que dormir com Freud, acordar com Freud. Por quê, gente? Não é só saber a teoria e a prática, mas é ser atravessado por essa psicanálise. Por isso que Freud, já nos tempos atrás, ele afirmava que ninguém se torna analista apenas lendo livro. Não adianta a gente só ler livro também, que não vai se tornar ninguém analista. A formação de um psicanalista, ela acontece por meio de um percurso. Esse percurso, gente, é conhecido como tripé psicanalítico. Você vai estudar a teoria, você vai aprofundar as obras de Freud, de Lacan,
de outros psicanalistas. Você vai precisar fazer a sua análise pessoal, né? Isso até mesmo é bíblico, né? Ninguém, um cego não guia o outro, né? Não tem como. Então, como que o sujeito vai ajudar o outro sem a sua própria análise pessoal, sem passar pela análise, pela prática clínica, tá? E depois, quando vocês começarem a atender, vocês vão fazer supervisão. O que é a supervisão? Vamos dar um exemplo aqui que a Denísia já está atendendo, ela tem dificuldade num caso clínico, e ela vai procurar um psicanalista mais antigo, de tempo de psicanálise, tá? Para ela fazer a supervisão. Supervisão é olhar para aquele caso que a Denísia trouxe e a gente ter um outro olhar sobre aquilo, né? Para ver se ela está fazendo tudo corretamente, para ver se é isso mesmo, se ela entendeu. Então, é fazer com que o outro analista veja de uma outra forma, aquele mesmo caso. Por quê, gente? Nós temos transferência com os nossos pacientes. Então, às vezes, eu posso ver de fora algo que a Denise não está vendo, porque ela tem ali uma relação transferencial com aquele paciente, tá? Quando vocês forem aí para a formação, isso vai ser explicado melhor. Jade, qual é a proposta, então, formativa do Instituto Sintoma? Gente, desde quando eu conheci a psicanálise, sempre falaram de ética profissional, né? A minha formação toda foi em cima da transmissão da ética profissional. Então, quando eu abri aí o Instituto Sintoma, é o meu desejo transmitir uma psicanálise com responsabilidade, com profundidade e compromisso ético, tá? Eu não vou vender uma coisa para vocês que estão vendendo aí, não falo mal, mas se querem, tudo bem, mas eu não vendo um curso para pessoas que querem, eu quero ser rica, porque o curso de psicanálise está todo mundo lascado e todo mundo vai fazer terapia. Não é bem assim que funciona, tá? Então, eu vou vender um curso com responsabilidade, vou passar a teoria para vocês com profundidade e um compromisso da ética psicanalítica. Então, minha proposta com quem quer fazer o curso vai muito além de ofertar aulas para vocês. Só que o meu sonho mesmo, gente, é formar aí analistas capazes de pensar criticamente, de sustentar uma escuta clínica qualificada, que a gente está vendo por aí pela internet afora, cada coisa, cada aberração, e fazer com que vocês, na formação, compreendam a singularidade de cada sujeito. Por isso que dentro da formação nossa, do Instituto Sintoma, vocês vão ter uma fundamentação teórica e sólida. Então, eu sempre falo os livros, os textos que vocês devem ler, né? Vocês vão ter aula de prática clínica, vocês vão ter supervisão de grupos, vão ter aí grupos, né, permanentes de grupos de estudos. Então, só para vocês entenderem, nós vamos iniciar em agosto, né, as aulas, às quintas-feiras, de 19h30 até às 21h30. 19h30 até às 20h30, 1 hora, é aula de supervisão do tema da aula. Depois é grupo de estudos, tá? Vocês vão ter também seminários mensais. Na próxima quinta, se eu não me engano... Gente, desculpa que está passando um trenzinho da alegria na minha rua, viu? E aí, na próxima quinta, depois eu até divulgo para vocês, vai ter um seminário mensal. Todo mês tem um seminário, tá? E esse seminário, ele é cobrado para os alunos
e os psicanalistas associados já fazem parte da associação, tá? Para vocês que vão entrar agora nessa turma de agosto, o valor desses seminários já estão inclusos no curso de vocês, tá? Então, quando tiver, vocês já vão participar sem ônus a mais, tá bom? Vocês vão ter essas aulas, vocês vão receber aulas minhas gravadas e vão ter aulas ao vivo. É necessário participar ao vivo. Ah, Jada, tem uma quinta-feira que tem um aniversário, tem uma quinta-feira que tem alguma coisa. Claro, é só avisar, né, no grupo mesmo, ó, gente, hoje eu não vou conseguir, só ali para dar né, falar mesmo, comunicar que não vai poder, vocês vão receber todas essas aulas, seminários gravados por um ano, e vocês vão ter um acompanhamento comigo muito próximo, tanto da aula teórica como da aula prática, tá? E aí, nós não temos uma obrigação de fazer um trabalho de conclusão de curso, tá? Nós não temos essa obrigação. Só que teve uma turma passada que eles fizeram um livro com a conclusão do livro, do tema, né, deles, então a gente pode pensar nisso. Então, ao longo das aulas, eu vou incentivando isso aí vocês a fazerem uma produção científica e pesquisa, tá? Porque eu acredito, gente, que formar um psicanalista significa, então, formar alguém muito comprometido com a escuta, com o outro, né? De forma ética, transmitir aí o saber psicanalítico, né? E aí, talvez, vocês podem se perguntar assim, Jário, como que se dá, então, o mercado hoje para nós psicanalistas? Né? Como que anda a procura por profissionais da saúde mental, né? A gente sabe que está tendo um crescimento. Eu faço algumas matérias da psicologia. A minha turma de psicologia tem aí 60, 70 pessoas. Então, tem um crescimento muito significativo. E aí, nós, enquanto psicanalistas, Jade, só podemos atuar na clínica? Não necessariamente. Igual eu tenho o meu consultório aqui em Belo Horizonte, tenho um consultório online, né, atendimentos online. Vocês podem tanto ter um consultório presencial depois da formação, como também online. Vocês podem dar palestras em instituições, em escolas, em empresas. Hoje, né, não sei se vocês conhecem a NR1, que é uma regra aí de saúde mental nas empresas. Vocês podem trabalhar em hospitais, projetos sociais, que é muito comum, tá? Grupos terapêuticos, isso é bom, e de palestras de modo geral, né? Então, a psicanálise, ela não se restringe somente à clínica, tá? E quem quer fazer aí a psicanálise para trabalhar com crianças, também é uma clínica diferenciada da clínica de adultos. Quem faz a formação, eu explico isso melhor, tá? E aí, hoje a gente está vendo, né, aí os desafios da contemporaneidade na clínica. Para vocês que vão formar, né, então interessados em conhecer a psicanálise, nós estamos vendo os desafios como uma ansiedade crônica. Nós temos aí pessoas dependentes sociais, de redes sociais. Não sei se vocês estão acompanhando, né, esse número de pessoas que estão. Eu atendi, foi anteontem, um caso de jovens que estão perdendo tudo, e eu falo dinheiro, né? Por conta de tigrinho, isso é uma doença psíquica, né? Nós estamos vendo aí medicalização excessiva, pessoas se automutilando, tem gente com transtornos alimentares, principalmente agora em época de canetinhas, né? De Monjaro, tem gente que tem crise de identidade, violências, lutos complexos, solidão, e essas novas configurações de família, né? Então, esses são os desafios muito constantes, né, que a gente trabalha. Só que a nossa formação, como é uma formação permanente, gente, vai trabalhar com que vocês, né, trabalhem aí de forma, né, eu costumo dizer que a nossa formação de analista, ela nunca termina,
Porque vocês vão escutar coisas que não estão nos livros de Freud. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ali averiguar, né? E o diferencial nosso, enquanto Instituto Sintoma, nós aqui entendemos que a psicanálise ela não se transmite apenas por conteúdos. Então, por isso que os nossos encontros semanais, né, vocês vão ver que eu sempre trago para vocês um pensamento crítico, uma escuta clínica, postura ética, que eu sempre trabalho isso, uma responsabilidade com a nossa técnica psicanalítica, de sempre estar aprofundando, gente, aprofundamentos aí teóricos. Vai ter aqui até em Belo Horizonte no dia 11, né? Vai ter aí o Christian Dunker, que vai vir falar sobre, vai trazer uma palestra. Vai ter aí a Vera, que é uma psicanalista também muito conhecida, né? Ficou conhecida, que vão trabalhar aí essas questões. Então, é sempre buscando um aprofundamento teórico, né? Em novembro, aqui em BH, vai ter um congresso do Estado de Minas Gerais da psicanálise, nos dias 7, 8 ou 9 de novembro. Então, a gente sempre está aprofundando no nosso trabalho. Não é só aula, né? Porque a gente aprende, gente, as coisas ali no dia a dia, né? Então, é o nosso compromisso com a singularidade de cada sujeito, né? Porque nós não queremos formar apenas profissionais, né? Nós formamos analistas. Quando vocês receberem o certificado de vocês, vai estar lá, né? Formado, certificação, informação psicanalítica clínica, tá bom? Então, essa é o nosso compromisso ético com vocês aqui, tá? Gente, principalmente para quem está conhecendo a psicanálise hoje, vocês têm alguma dúvida da formação, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Aline, Clécia, tá por aí. Pode falar, Luana. Eu vi você falando sobre a psicanálise para crianças. Eu sou professora, e aí eu queria saber se tem alguma diferença. A formação é a mesma e depois faz o baseamento em crianças ou não tem isso? Dá para trabalhar dos dois jeitos, com adultos e com crianças. Ótimo. Ó, Luana, muito boa sua pergunta. Tem como sim trabalhar com a psicanálise freudiana, porque Freud é a base de toda a psicanálise, tá? Nós temos aí 7 escolas oficiais da psicanálise. E dentro delas temos psicanálise com crianças. Dentro do curso, você vai receber depois dessa aula o nosso e-book com a nossa grade curricular. Dentro lá você vai ver algumas matérias, algumas disciplinas que vão trabalhar psicanálise com crianças, tá? Só que, Jade, eu acho que ainda falta alguma coisa para criança. Por quê, Luana? A psicanálise com adolescente e com adultos é sentado e conversando. Criança não tem como a gente sentar e conversar ali. Psicanálise com criança, Luana, é com quem vai trabalhar é Melanie Klein, Ana Freud, Winnicott, Bion, só que eles trabalham uma psicanálise brincando. Então, você precisa ter uma caixa lúdica, né? Eu estou até estudando agora o Winnicott, porque um aluno até convidou, me falou para mim fazer um curso sobre isso, né? Só que primeiro você precisa estudar Freud, para depois você falar assim, não, Jade, eu quero fazer uma formação em Winnicott para psicanálise com crianças, tá? Pode fazer, mas primeiro tem que estudar Freud, tá bom? Respondido? Ótimo. Aline, pode perguntar. Eu quero saber sobre o seu curso, ele é 100% online ou tem algum encontro presencial? Você é de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte, muito bom. Para quem é de Belo Horizonte, nós temos aula presencial sempre no último mês, último sábado do mês, tá? Então, todo último sábado do mês, você é convidado a estar conosco. A gente tem aula de 9 até às 17,
tá? Então, dentro também, não precisa pagar nada a mais, né? A aula é aberta para todos do Instituto Sintoma. Sim. Até uma moça hoje entrou em contato perguntando, ela é acho de Curvelo, aí ela perguntou se poderia vir para a aula presencial. Eu falei, pode, não tem problema nenhum, né? Então, pode participar. É até bom você falar, dia 18 agora, nós vamos ter uma aula prática. Nós, psicanalistas e alunos, aspirantes de psicanálise, nós vamos para uma praça aqui em Belo Horizonte e nós vamos escutar as pessoas que querem ser escutadas. Nós temos um projeto social, né, que a gente aí também trabalha. E aí, a Aline e demais alunos que querem entrar. Ao final do curso de vocês, vocês têm um estágio supervisionado, tá? O que é isso? Nós temos o projeto social, e dentro desse projeto social, nós atendemos pessoas em vulnerabilidade social. Vocês que vão começar a atender, já vão atender essas pessoas, tá? E a remuneração, o valor que é passado diretamente para vocês. Então, é um estágio pago, tá? Que vocês podem fazer aí também, tá? Então, quem é de Belo Horizonte, sempre acompanha a gente lá pelo Instagram, que a gente está comunicando. São Paulo, a gente estava tentando abrir uma turma presencial também uma vez por mês, mas ainda não teve um engajamento, mas quem sabe também nos próximos, né, semestres aí a gente consegue fazer isso. Mais alguma dúvida, Aline? Sim, e o curso tem 24 meses? É 2 anos? Não, o nosso curso, ele tem 1 ano e 18 meses, tá? Tá, Então, vocês vão começar agora em agosto, e aí, mais 2 semestres, vocês estão aí, se tornam psicanalistas. Até mesmo antes, tá? Porque vocês começam a atender, o estágio começa antes, então vocês já começam ali a se autorizar psicanalistas, tá? entendi. O curso, você pode dividir ele até 24 vezes no boleto bancário, tá bom? Tem tanto a opção do boleto como a opção do cartão de crédito, mas quem quiser fazer no boleto, não tem problema nenhum. Já eu quero trancar minha matrícula, tive aqui um probleminha financeiro, só solicitar pelo próprio e-mail do Instituto, o trancamento da matrícula, pode ficar 3 meses aí trancado, como manda, né, o figurino, é a lei aqui do Brasil na educação. Então, vocês vão receber aí um contrato, uma ficha de inscrição, né? Tudo bonitinho. Ah, Jada, eu quero fazer, não quero fazer 24 vezes, né? A gente diminui. Então, é o número aí para vocês. O curso hoje, gente, está aí no valor de R$ 4.000. E para quem pagar à vista, 3.500. E esse valor, né, de 4.000 pode ser dividido em até 24 vezes, se vocês quiserem. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tranquilos? E aí eu vou mandar o e-book para vocês no privado, para vocês que é alunos novatos, para vocês lerem lá tudo certinho. Nós temos aí uma taxa de inscrição para quem realizar o curso agora, vai estar isento da taxa de inscrição e vai estar toda a atividade, né? Vocês não precisam ter nenhum acréscimo a mais. Nós temos aí, já está saindo uma apostila da teoria e uma apostila também de prática clínica que vocês vão receber ela em PDF. Se quiser imprimir, pode, não tem problema nenhum, tá? Então, isso tudo, toda a parte teórica e prática também, vocês vão estar aí fazendo, a gente vai estar com vocês, né? Hoje tem alguns professores, hoje a professora Gardeni não pôde estar, nem a Ana Feitosa, que também me ajuda, para elas se apresentarem, mas a grande maioria das aulas são comigo, e a gente vai fazendo aí esse percurso bonito da psicanálise, tá bom? Então, para a gente concluir, a psicanálise, gente, então, ela continua necessária porque o sofrimento humano continua existindo, né?
Mudam aí os sintomas, mudam os contextos, mudam as formas de viver, mas permanece a necessidade de alguém que possa escutar a gente também, né? Aquilo que nenhuma tecnologia consegue traduzir, né? Tem gente fazendo aí terapia com chat GPT, isso é mentira, não existe, né? E o desejo, a falta, o conflito e a singularidade de cada sujeito, nenhuma inteligência artificial vai conseguir traduzir, né? Então, o nosso compromisso é formar psicanalistas com ética, ética com a sociedade. Então, cada um de nós, né, novos analistas, bem formados, vai representar uma nova possibilidade de acolhimento para aquelas pessoas que sofrem, né? E aqui é a missão minha e do Instituto Sintoma, transmitir a psicanálise com seriedade, profundidade, responsabilidade, né, formar aí profissionais capazes mesmo de produzir e sustentar uma escuta clínica. Isso é importante para a gente hoje, né? Qualificada, e quanto que a gente pode contribuir para uma sociedade que reconheça, antes de tudo, o sujeito em sua singularidade, né? Então, a psicanálise, ela permanece necessária, porque enquanto houver esse sujeito dividido, né, entre aquilo que ele diz e aquilo que ele deseja, haverá um inconsciente a ser escutado. Então, formar aí novos psicanalistas é preservar esse lugar da palavra, da ética, da singularidade humana, que todos nós hoje estamos precisando. Eu falo que ser psicanalista é devolver, e aqui é muito redundante, mas é real, devolver para a humanidade a sua própria humanidade, que foi tirada de nós durante todos esses tempos, né? E Freud tem essa bela missão, esse desafio contemporâneo de devolver para a gente aquilo que é nosso, por garantia, por herança nossa, né? Que é a humanidade, tá bom? Então, agradeço a participação de vocês, vou chamar aí no privado aqueles que têm interesse, né, de continuar esse percurso, e iniciamos em agosto, né, essa nova turma das quintas-feiras, com aula e grupo de estudos também, tá bom? Obrigado a vocês que vieram, né, de outros lugares, e também os nossos psicanalistas e alunos que estão associados. Agradeço a participação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta e angústia, podem também me chamar lá no privado, que eu estou à disposição. Obrigado, viu, gente? Boa noite, bom descanso para vocês.